Bem, boa noite, né? Nós vamos falar hoje de um tema muito complicado, um tema muito até difícil de ser falado, mas a gente se propõe aqui sempre no nosso canal, nós não somos dono da verdade, né? Mas tentar ajudar na medida do possível aquilo que a gente aprendeu, a gente passar esse conhecimento para vocês. Nós vamos estar falando hoje de acidente de trabalho, né? Mas o acidente de trabalho, essa questão, né? Acidente de trabalho é muito conhecida. A maioria dos trabalhadores, né, que exercem suas funções aí, sabe muito bem o que é um acidente de trabalho, né? Claro que a lei e a doutrina, ela define o que é acidente de trabalho, e eu quero até falar com vocês exatamente como define a doutrina o que é acidente de trabalho, né? Então, o acidente de trabalho ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como segurado especial no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Então, o acidente de trabalho são exatamente essas questões levantadas pela doutrina, onde o empregado, no exercício de suas atividades, ele sofre algum tipo de lesão, né? E aí tem aquela discussão concernente ao acidente de trabalho na saída do empregado para a sua casa, e isso já foi descartado, porque é possível sim, né? Se ele estiver indo em direção à sua casa e sofrer um acidente, é considerado também um acidente de trabalho. Mas a grande pergunta que nos fizeram esses dias foi a seguinte: ser contaminado com o coronavírus é considerado acidente de trabalho? Nós estamos numa pandemia, né? Não é nem motivo de sorrir, mas me fizeram esta pergunta estes dias, se a contaminação pelo coronavírus traz uma incidência para essa questão do acidente de trabalho. É claro que muitas questões vão ser suscitadas no direito quando passar essa pandemia, né? Violações de direitos individuais, violação de direitos coletivos, violações de direito de trabalho, muitas questões vão ser levantadas no decorrer, quando passar, na verdade, essa pandemia que nós estamos enfrentando. O fato é que, vamos citar apenas uma profissão aqui como exemplo, né? Exemplificar, por exemplo, um enfermeiro, né? Ele está ali no hospital exercendo a sua atividade ela já é uma atividade que traz um certo risco, exatamente por ser uma atividade que lhe expõe em contato a não só a substância química, a não só as substâncias orgânicas, né, que o enfermeiro se expõe, mas principalmente a outros tipos de substâncias contaminadas que tem no ambiente hospitalar. Então, se o enfermeiro, ele, no exercício da sua atividade laboral, né, ele está atendendo um paciente que identificadamente, claramente, comprovadamente, ele tem o Covid-19, né, tem o coronavírus. E na hora que ele vai exercer a sua atividade, né, ele precisa estar coberto de um elemento importante, que é o EPI, né? O que é o EPI? É o instrumento, né, o equipamento de proteção do trabalhador. Então, o EPI é um equipamento de proteção individual que todo o empregado ele tem que ter, né? Então, por exemplo, o EPI, na hora que o enfermeiro vai exercer essa atividade, e ele tem que estar com a luva, ele tem que estar com a máscara, ele tem que estar com a roupa adequada, ele tem que estar com o óculos adequado, porque ele sabe que aquela atividade ali, que aquele paciente que ele está tratando é um paciente traz extremamente um risco para a sua saúde. Então, qual é a função do empregador? É fornecer esse EPI, né? Se esse EPI não é fornecido, o empregado ele não é obrigado a exercer a sua atividade se ele não tem a proteção, né, individual, a proteção para exercício da sua atividade. Então, é preciso que o empregador ele forneça os EPI necessários para que o enfermeiro, o médico ou técnico de raio-x, técnico de laboratório, eles possam exercer suas atividades sem correr nenhum risco à sua saúde. Então, se no exercício ele está com o EPI
em dia, está com a luva, está com a máscara, está com a roupa, está com óculos, tudo em dia. Mas na hora de perfurar, na hora de fazer, né, colocar um soro ali no paciente que está desidratado, ele na hora desse exercício, ele perfura o seu dedo, ali nós temos um acidente de trabalho, né? Então tem que ser analisado caso a caso, mas o simples fato dele tratar uma pessoa que está com um tipo de patologia, isso não significa que ao pegar essa patologia, ele terá direito ou terá a incidência do acidente de trabalho. Não, no meu ponto de vista não, possa ser que esse entendimento venha mudar mais tarde, mas no meu ponto de vista não é possível que haja, né, o acidente de trabalho caracterizado simplesmente pelo fato dele ter se contaminado por estar ali exercendo a sua atividade. A exceção é se ele não estiver com a proteção adequada para estar no local e fazer as suas atividades. Mas pelo simples fato de ser contaminado, eu não vejo isso como um acidente de trabalho. Mas eu até entendo que ali é uma profissão que traz muito risco à saúde, né? Então, antes da pandemia do coronavírus, os enfermeiros, médicos, técnicos, eles já são expostos a diversas doenças, né? E essas doenças eles sempre sabem que tem que ser acompanhado com muita atenção. Então, se o enfermeiro, no momento do exercício da sua atividade, né, ao ser perfurado por uma agulha, ele mesmo furou o dedo com uma agulha, aí sim, aí tem a caracterização do acidente de trabalho. O hospital, né, a empresa onde ele trabalha, tem que emitir o CAT, né? Isso porque, na verdade, ele deve ficar em observação, né? No acidente de trabalho nós temos algumas observações a respeito do acidente de trabalho, que quer dizer que as questões são as seguintes, né? As principais, né? Se o empregado ficar 3, 5 dias afastado, quem arca com essa despesa claramente é o empregador. Se o empregado fica 14 dias nessa situação, quem arca com a despesa é o empregador. Se o empregado fica 15 dias, quem arca com essa despesa é o empregador. Mas se o empregado, após o acidente de trabalho, ele tiver que passar mais de 15 dias ausente de trabalho, vai ter que ser feito o CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho. As empresas até não gostam muito de fazer isso, né, porque abre os olhos do INSS, abre os olhos dos órgãos fiscalizadores, né? Então, mas a empresa será obrigada, deverá enviar o CAT para o INSS, e o INSS marcará uma perícia com esse empregado, né? E aí, após os primeiros 15 dias, é o empregador que paga. Após os 15 dias, quem paga é a Previdência Social. Quanto tempo o empregado necessitar? Ele, após ter a alta da Previdência Social, ele com alta, ele tem uma estabilidade. Essa estabilidade é basicamente de 12 meses, né? Então, durante 12 meses após a alta, o empregador não poderá mandar aquele empregado embora. É claro que eu estou dizendo não poderá no sentido legal da palavra, né? O empregado exercendo sua atividade, não faltando, correspondendo, mas se ele cometer falta grave, mesmo estando no período de estabilidade, ele poderá ser demitido sim. Então, o acidente de trabalho, basicamente, né, tem uma outra definição aqui que eu gostaria de ler para vocês, que o acidente de trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica. Então, quem vai identificar e dizer que aquilo que o empregado realmente sofreu é um acidente de trabalho são os peritos do INSS. Então, não é qualquer um que vai chegar, não é o médico lá da empresa que vai dizer, não, isso aí não é acidente de trabalho não, isso aí foi um machucadinho, né? Não, você tem todos os direitos e a Previdência está aí com seus peritos para poder socorrer nesse momento, né? O acidente de trabalho tem que ser muito bem analisado, porque muitas das vezes, né, o acidente de trabalho é por culpa do empregado, né, que ele tem todos os elementos, todas as EPIs à sua disposição,
Por exemplo, né, as pessoas que trabalham em obras, né, em construção civil, o empregado ele tem lá o cinto, ele tem os elementos necessários para a sua proteção na hora que está em cima do andaime, na hora que está subindo uma escada, mas ele não usa. Quando ele não usa, né, esse equipamento, o empregador ele tem a obrigação de obrigar, vamos lá, ele tem o dever de obrigar aquele empregado de utilizar os EPI. Olha, os EPI está aí e você é obrigado a utilizar os EPI. Então o empregador ele não só tem que fornecer os EPI, como também tem que fiscalizar se os EPI estão sendo usados, exatamente para evitar qualquer tipo de punição ao empregador. Lembrando a vocês que o empregador ele responde sim por uma culpa suposta, né, na hora de um acidente de trabalho, mas exatamente quando há uma negligência, imprudência e imperícia do empregador em relação a fornecer os elementos que fazem com que o empregado trabalhe com toda a proteção necessária, né? Então, deixando bem claro para vocês aí que o coronavírus, apesar de ser uma doença terrível, né? Esse vírus está tirando a vida de muita gente. A gente está vendo as notícias aí, essas notícias até nos assustam, né? Pessoas novas, velhas, sendo mortas em todos os lugares, e aqui no Brasil não é diferente. Mas a boa notícia é que muita gente está sendo curada, isso nos alegra muito, né? Os hospitais estão colocando para fora também muitas pessoas que estão sendo curadas, né? Então, não é o simples fato de ser contaminado pelo coronavírus que vai lhe dar o direito ao acidente de trabalho, ok? Um abraço a todos, se inscreva no nosso canal. Aquilo, né? Não somos dono da verdade, mas com certeza a verdade está em cada um de nós, um pouquinho, né? Em cada um de nós.